Olá, amigo telespectador da Rede de TV Mais TV Arte HD. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Plantão de Notícias e você vai acompanhar conosco agora. Lula anuncia investimentos na educação. Espanhóis que fizeram ataque racista a Vini Júnior são condenados a 8 meses de prisão. Eleições municipais. Pesquisas eleitorais já circulam nas ruas 4 meses antes da votação. Câmara deve votar nesta semana o fim da delação premiada para presos. Contrato de namoro ganha popularidade no Brasil. E essas e outras notícias vocês vão conferir agora no Plantão de Notícias. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o ministro da Educação, Camilo Santana, se reuniram na manhã desta segunda-feira, dia 10, com reitores da universidade e institutos federais e anunciaram investimentos para o setor de ensino superior. O encontro faz parte das negociações para o fim da greve de professores e servidores, que já dura 2 meses. O governo anunciou o novo PAC para a melhora das universidades e institutos federais. Acompanhe. O investimento total é de 5 bilhões e 500 milhões de reais em obras do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento das Universidades. A maior parte da verba será destinada para obras que já estão planejadas nas faculdades federais. 600 milhões de reais vão para obras em expansão e o restante será utilizado na construção e reforma de hospitais universitários. Também foi anunciada a ampliação de novos campi universitários no Amazonas, Pará, Goiás, Ceará, Pernambuco, Bahia, Sergipe, Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul. As novas construções vão promover a abertura de mais de 28 mil vagas de graduação. Em pronunciamento no Palácio do Planalto, o petista afirmou que não há razões para que uma greve dure tanto tempo e pediu que os servidores sejam flexíveis na negociação com o governo federal. Quem está perdendo não é o Lula, quem está perdendo não é o reitor, quem está perdendo é o Brasil e os estudantes brasileiros. Isso tem que ser levado em conta. E não é por 3%, 2% ou 4% que a gente fica a vida inteira de greve. Vamos ver os outros benefícios, porque no Brasil está cheio de dirigente sindical que é corajoso para decretar uma greve, mas não tem coragem de acabar com a greve. O ministro da Educação, Camilo Santana, disse que em 2023 houve reajuste de 9% aos servidores federais e ressaltou que não é possível restabelecer as perdas de gestões anteriores neste ano. Nós não podemos recompor todo um processo histórico de anos em relação à defasagem salarial num curto espaço de tempo. E lembrar que essa negociação que foi feita com os docentes e a proposta que será apresentada amanhã aos técnicos administrativos, isso vai ter um impacto de mais de 10 bilhões. O governo ofereceu 9% de reajuste para 2025 e 3,5% em 2026, sem aumento previsto para 2024. Os professores e os servidores técnico-administrativos querem aumento salarial de 22%, divididos em 3 anos, com a primeira parcela ainda neste ano. Em nota, o Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica disse que a categoria rejeitou a proposta do governo de não haver reajuste em 2024 e que segue em greve por tempo indeterminado. Nesta terça-feira, os servidores terão uma rodada de negociações com o governo. Na sexta-feira, é a vez dos professores. Pediu para esse ano 13,69, que seria aí o IPCA, né? Então, a gente, a partir de uma avaliação de continuidade da negociação, a gente até diz, olha, se o governo sinalizar pelo menos que o IPCA esse ano, isso já nos ajuda bastante para a gente poder avançar no convencimento da nossa categoria de que a gente vai ser contemplado minimamente, né, na perspectiva de um reajuste salarial. E na segunda-feira tivemos também uma notícia que deveria servir de inspiração. Em sentença inédita na Espanha, 3 torcedores do Valência foram condenados a 8 meses de prisão, mais multa e afastamento por 2 anos dos estádios, por ofensas racistas dirigidas a Vinícius Júnior
em maio de 2023, no estádio Mestalla. O caso aconteceu em 21 de maio de 2023, em uma partida entre Valência e Real Madrid, no mesmo estádio mencionado, no estádio Mestalla, na Espanha. Acompanhe. O caso aconteceu em maio do ano passado, durante uma partida entre Valência e Real Madrid, no estádio Mestalla, na Espanha. Aos 24 minutos do segundo tempo, o jogo foi paralisado depois que Vini Júnior apontou torcedores do Valência que o chamavam de mono, que significa macaco em espanhol. 3 torcedores do Valência foram condenados a 8 meses de prisão e a 2 anos proibidos de entrarem em estádios de futebol no país. Em nota, a La Liga, entidade responsável pelo futebol profissional na Espanha, ressaltou a colaboração do Valência na identificação dos suspeitos e do Real Madrid, da Real Federação Espanhola de Futebol e do próprio Vinícius Júnior diante do Tribunal de Justiça. No documento, Javier Tebas, presidente da instituição, apontou a sentença como um marco na luta antirracista no país e pediu que a legislação espanhola evolua para permitir que a Liga tenha competências de acelerar a luta contra o racismo. Em manifestação no Twitter, Vinícius Júnior declarou que muitos pediram para que eu ignorasse, outros tantos disseram que a minha luta era em vão e que eu deveria apenas jogar futebol. Mas, como sempre disse, não sou vítima de racismo, sou algoz de racistas. Essa é a primeira condenação penal da história da Espanha e não é por mim, disse o jogador, e por todos os pretos e outros racistas que tenham medo, vergonha e se escondam nas sombras. Caso contrário, estarei aqui para cobrar. Obrigado à La Liga e ao Real Madrid por ajudarem nessa condenação histórica. Vem mais por aí, alertou o atleta. Desde o início do ano foram registradas na Justiça Eleitoral 1.187 pesquisas sobre a intenção de votos das eleitoras e eleitores para o cargo de prefeito nas eleições municipais de 2024. A lei determina, no entanto, que as pesquisas de intenção de voto devem ser registradas na Justiça Eleitoral pelo menos 5 dias antes da divulgação dos resultados. Meses antes do confirma nas urnas, elas já circulam nas ruas. As chamadas pesquisas eleitorais são um retrato do que o eleitor pensa naquele momento. Segundo o TSE, as pesquisas devem evidenciar quem as contratou e as financiou, o valor e origem dos recursos, o período de realização do levantamento e a metodologia usada, que podem ser 3: presencialmente, por telefone ou virtualmente. O que muitos institutos fazem para evitar um certo viés ali de seleção por conta da disponibilidade das pessoas a responder pesquisas, a própria vontade mesmo, eles utilizam ou certas cotas, normalmente cotas demográficas que precisam ser respeitadas na seleção dos respondentes, né? E também ajuste de estatísticos pós-coleta, que a gente chama de ponderação de dados, que faz com que a amostra ela tenha a mesma distribuição da população com relação a essas mesmas variáveis. É por isso, inclusive, que existe a margem de erro, que nada mais é do que uma estimativa, do que o restante da população, não ouvida pelo levantamento, pensa. E mesmo levando em conta esta margem, algumas pesquisas acertam mais que as outras. Aquelas que são provenientes de institutos mais conhecidos, que são divulgadas com regularidade, essas pesquisas realizadas nacionalmente, em geral acertam. Por exemplo, eu poderia dizer para você que em 99% das vezes as pesquisas apontaram os ganhadores de eleições presidenciais brasileiras de forma correta, ou seja, apontaram o ganhador, apontaram o vitorioso. Lira resgata projeto do PT que proíbe delação premiada. Centrão pressiona por votação e a proposta estava parada na Comissão de Constituição e Justiça desde 2021. O projeto de 2016 proíbe a homologação de delações premiadas de pessoas presas. A proposta estava parada na Comissão de Constituição e Justiça desde 2021.
É um projeto de 2016 que proíbe a homologação de delações premiadas de pessoas presas. Na época, a proposta foi apresentada pelo PT, no auge da Operação Lava Jato. Tinha o objetivo de impedir que réus delatassem para obter benefícios e evitar a divulgação de conteúdo atingindo o governo petista. Hoje é o Centrão quem apadrinha o projeto. O presidente da Câmara, Arthur Lira, decidiu pautar um requerimento de urgência para a tramitação do projeto de lei. Pelo projeto, só podem fazer delação premiada acusados ou indiciados que estejam respondendo ao processo em liberdade. O conteúdo da delação também não poderá ser divulgado. No texto, não está claro se delações premiadas já validadas serão anuladas, como a do ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro Cid, que atinge diretamente o ex-presidente. A delação premiada é um meio de obtenção de prova. O acusado ou indiciado troca benefícios, como redução de pena ou progressão de regime, por detalhes do crime cometido. O projeto de lei que proíbe essa validação das delações premiadas de presos e criminaliza a divulgação de conteúdos dos depoimentos, em tramitação na Câmara dos Deputados, é alvo de críticas e investigadores e juristas que declaram que o projeto é um retrocesso e pode prejudicar as investigações. Contrato de namoro ganha popularidade no Brasil como ferramenta de proteção patrimonial para deixar claro que o casal tem um namoro e não uma união estável. Ou seja, um não tem direito aos bens do outro. É possível fazer um contrato de namoro ou um namoro qualificado. É uma forma de proteger o patrimônio, inclusive em caso de morte. Acompanhe. Ah, o amor. Esse fogo que arde sem se ver, já escrevia Luiz de Camões. Ou como na canção de Chico Buarque. Amores serão sempre amáveis. Para deixar claro que o casal tem um namoro e não uma união estável, ou seja, um não tem direito aos bens do outro, é possível fazer um contrato de namoro ou namoro qualificado. É uma forma de proteger o patrimônio, inclusive em caso de morte. Eu acho que pode ter várias situações em que os dois estão de boa fé e falar, vamos fazer um contrato de namoro para evitar qualquer problema na ausência de um de nós dois aqui, que nossos familiares interfiram ou que terceiros venham a causar um problema em que nós dois aqui estamos 100% resolvido e o que dependesse de nós dois não precisaria do contrato. Embora exista desde os anos 1990, o contrato de namoro só passou a ser realizado com mais frequência a partir de 2016, quando se passou a contabilizar o número deles. De lá para cá, o país registrou um total de 608 escrituras, 126 só no ano passado, o que representa um aumento de 35% em relação a 2022. Por esse contrato, não há distinções entre casais hétero e homoafetivos. Pode ser invalidado se houver evidências que comprovem união estável ou interesse na constituição de família. Além disso, deve conter prazo de validade estabelecido pelo casal e precisa ser renovado. Ainda podem ser criadas cláusulas específicas, como quem vai ficar com o animal de estimação em caso de término. Talvez o tabelião não vai querer formalizar algumas das regras ali que eventualmente o casal traga, se essas regras não forem, se enquadrar dentro daquilo que os bons costumes também entendem como normal. Posso pensar, inclusive, em multa, se você for na quarta-feira ver o jogo lá do seu time e chegar depois da 1h, você vai me pagar X de multa, etc. Não tem nenhuma restrição para isso. Mas se o namoro é o começo do amor, quando tudo é lindo, não parece frio assinar esse tipo de contrato? E nós vamos acompanhar agora as notícias locais com o jornalista Maurício Aragão. Magé inaugura Parque Municipal no dia 27 e a campanha em Teresópolis arrecada mais de 700 quilos para o Rio Grande do Sul. Rio das Ostras mobiliza a população contra trabalho infantil. Acompanhe as notícias com o jornalista Maurício Aragão. Está confirmado para o próximo dia 27 a abertura do Parque Natural Municipal Barão de Mauá, em Magé. O parque promete se tornar um espaço de referência em educação ambiental
pesquisa e lazer no município. O mesmo está implantado numa área que já foi vítima de grande desastre ambiental e agora foi transformado numa área que equivale a 113 campos de futebol, com passarela em madeira de cerca de 1 quilômetro de extensão, deck na praia, torre de observação com 11 metros de altura e ainda alojamento para pesquisadores, além de lanchonete e espaço destinado a exposições. No jogo em que o Vasco da Gama derrotou o Cruzeiro por 4-1 pelo Campeonato Brasileiro de Futsal no último sábado no ginásio Pedrão, em Teresópolis, quem também entrou em quadra foi a Solidariedade. Mais uma vez, a campanha Teria Abraço ao Social, que já fez grandes arrecadações de doações para o Rio Grande do Sul, agora também atendendo às instituições sociais de Teresópolis, através do Conselho Municipal de Assistência Social. Nesse jogo foram arrecadados mais de 778 quilos de alimento que serão doados através do Conselho Municipal para instituições assistenciais da própria cidade de Teresópolis, se somando às doações que já foram levadas ao Rio Grande do Sul. Nesta quarta-feira, dia 12, a cidade de Rio das Ostras realizará uma mobilização durante o Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, data instituída em 2002 pela OIT, a Organização Internacional do Trabalho, marcando a apresentação do primeiro relatório global sobre o trabalho infantil na Conferência Anual do Trabalho. Para esta quarta-feira, dia 12, a equipe do Serviço Especializado de Abordagem Social da Secretaria de Assistência Social de Rio das Ostras realizará uma ação de conscientização nas ruas do centro entre 15 e 17 horas. A atividade contará com a distribuição de panfletos informativos e abordagem direta aos cidadãos, visando sensibilizar a população sobre os impactos negativos do trabalho infantil e a importância de sua erradicação. Nós vamos falar agora da previsão do tempo. Ar seco e temperaturas acima da média predominam no país. Em todo o Sudeste, o sol deve predominar com poucas nuvens e, além disso, a umidade relativa do ar em BH, na cidade do Rio e na capital paulista fica abaixo dos 30%. Falando nas temperaturas, ainda seguimos com esse bloqueio atmosférico, o veranico atuando, então máximas bastante elevadas em áreas do centro-oeste e sudeste, 36 em Cuiabá, 30 no Rio de Janeiro, 22 em Porto Alegre, então a temperatura é um pouco menor do que nas áreas mais centrais do Brasil, mas mesmo assim, um dia que não chove e a temperatura não sobe tanto até o meio da tarde. E nos esportes nós vamos comentar agora a volta do Brasileirão. E hoje tem Botafogo e Fluminense. A competição volta a ser disputada após dias sem jogos por conta da data FIFA. Confira a agenda dos jogos. Na terça-feira, dia 11, o clássico entre Botafogo e Fluminense é o principal atrativo do dia. Já na quinta-feira, dia 13, o Flamengo encara o Grêmio. Internacional joga contra o São Paulo e Palmeiras e Vasco podem movimentar a parte alta da classificação. E vocês lembram da PEC das praias, né? Proposta pelo senador Flávio Bolsonaro, Nós vamos acompanhar agora uma sátira do blogueiro mineiro de Divinópolis, Paulo Araújo, que retrata os efeitos da PEC. Assistam. Não, porque agora tá podendo comprar praia, né? Com o aspecto da praia. Então a gente comprou a nossa própria praia aqui, um pedacinho pra gente, um lote. O pessoal juntou lá de Divinópolis, Ponte Espaço, Nova Serrana, Pitangui. Juntamos, fizemos uma vaquinha e compramos esse lote aqui, ó. Então só mineiro pode vir agora. Não, mas só do DDD 37, né? Tem outra cidade por aí, tem Uberlândia pra lá, ali fica muito claro. Só o pessoal tá comprando, cada um compra seu pedacinho aqui. Ô, você é de onde? Oliveira. Ô, Marquinhos, você tem um primo de Oliveira, né? Você é filho de quem? Daniel Detetive.
Você conhece o filho do Daniel Detetive, esse menino aqui? Ah, Marquinhos. Conhece, né? Então, pode passar. Pode passar. De onde você é? João Monlevade. Monlevade? A praia de Monlevade é pra lá, ó. Já viu? Pra lá. Passou o morro ali, ó. Eu sou daqui, eu moro nesse prédio aqui, ó. Que prédio é esse aqui? É, eu venho aqui todo dia. Tá, mas não, agora não pode ir mais não. Aqui os mineiros compramos esse pedaço aqui, ó. Pô, mas na quinta-feira eu tinha vindo aqui, ó. Não, mas nós compramos no sábado, fez o Pix na sexta, chegou aqui sábado, colocou as cercas, agora é nossa aqui. Eu tenho a tia de Bom Despacho. No dia que ela vier, você pode vir com ela, que cada um tem direito a um acompanhante. Não, alguns momentos a gente tem que ser rígido, né? É difícil ver o menino sempre ir na praia. Porque a gente passou muito tempo sem praia, vocês sabem a dificuldade que foi, né? Sem praia, mas graças a Deus agora a gente tem, não pode, ninguém pensou na gente, não pode pensar nos outros também não. Quando a venda de praia foi aprovada nessa PEC das praias, a gente imaginou que teria muita procura aí de construtoras, redes hoteleiras, mas o que choveu de chamada aqui foi de mineiro. Gente, como é corriqueiro falarem aí nas redes sociais, o brasileiro deveria ganhar um prêmio pela sua criatividade. Bom, e assim nós vamos terminando mais uma edição do nosso Plantão de Notícias, agradecendo a você, amigo telespectador e assinante, a todos que nos acompanham através do canal 57 da Sumicity, agradecendo sempre esse encontro que fazemos então a informação das nossas regiões. Muito obrigado e até a próxima edição. O governo federal investe no Rio de Janeiro com as obras do novo PAC. Isso é bom para todo mundo. É mais desenvolvimento, com a conclusão de 61 unidades de produção de petróleo e gás natural. É mais saúde, com a nova sede do INCA. É mais educação, com 6 novos campi do Instituto Federal. Mais casa própria, com milhares de moradias do Minha Casa Minha Vida. É mais emprego, renda e qualidade de vida para o estado do Rio de Janeiro. É o governo federal, é o novo PAC. É o Brasil no rumo certo. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Para você, lata. Para ele, casa. Para você, pneu usado. Para ele, academia. Para você, garrafa. Para ele, maternidade. O que para você é lixo, para o mosquito da dengue é um luxo. Deixe seu quintal sempre limpo e acabe com as mordomias do Aedes aegypti. Magé tem história, e a história do Brasil literalmente passa por Magé. A lenda do encantamento da indígena Miringiba, o axé de Maria Conga e os milagres do padre José de Anchieta no Poço Bento. Aqui tem de tudo: praia, cachoeira, campo, cidade, tudo em um município só. Os historiadores que me desculpem a abstração, mas imagina o que seria do Brasil sem Magé. A Baía de Guanabara e sua importância, a Serra dos Órgãos e um Caminho do Ouro, as igrejas datadas do século XVI, os 3 quilombos. Ainda não está convencida? Imagine a camisa da seleção com 2 estrelas a menos. É, meu parceiro, essas riquezas têm valor, não preço. E não acaba por aqui. A história está em movimento. E nós também. Bem-vindo a Teresópolis. Primeiro lugar no Prefeito Empreendedor Sebrae 2022 e primeiro lugar no ranking Cidades Empreendedoras Sebrae Rio de Janeiro 2019. Com área de 773.338 km², 185.820 habitantes, PIB de 5,3 bilhões de reais.
PIB per capita de mais de R$29 mil e DHM de 0,730. Localização privilegiada. Capital nacional do montanhismo. Capital nacional do lúpulo. Sede da maior empresa de tecnologia do estado. A segunda maior feira de artesanato do país. Primeiro lugar em agricultura e responsável por 90% da produção de hortaliças de todo o estado do Rio de Janeiro. Com mais de 5 mil agricultores familiares e produtores rurais. Estrutura pronta para o seu destino turístico. Calendário de eventos anuais consolidado. Polo de educação, pública e privada, empreendedora e inovadora. A cidade mais segura do estado do Rio de Janeiro. Setor imobiliário em grande expansão. Incentivos públicos. Para indústrias, redução do ICMS de 21% para 3%. E tem autonomia para incentivos fiscais. Teresópolis está pronta para você investir, morar e ser feliz. Invista em Terê. Prefeitura de Teresópolis. Vem pra Terê. Descubra os encantos que Teresópolis reserva para você. Não importa a estação do ano, Terê está sempre pronta para você. Estação Família. Estação Chocolate. Estação Aventura, a capital nacional do montanhismo. Estação Inverno. Estação Cerveja. Rota cervejeira na capital nacional do lúpulo. Teresópolis, terra de luz. Vem pra Terê, Prefeitura de Teresópolis.